Olá meus amigos, olha eu aqui de novo, Dr. Márcio Gomes. Tá? Hoje eu venho trazendo mais um tema de extrema importância, né? Um tema oncológico de novo, né? Hoje eu vou falar sobre o câncer pulmonar, que é um câncer que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro, tá? E é causa importante de mortalidade em toda a população mundial, né? É um tema muito importante, fica atento aí nesse vídeo, tá? Já vou lembrando a você que você se inscreva nesse canal para que você possa ter acesso aos nossos vídeos assim que eles forem publicados, tá? Você já vai receber o aviso. Deixe o seu like para que o YouTube perceba que esse vídeo aborda um tema de importância e que ele consiga repassar para mais pessoas, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem de olho, fiquem atentos até o final do vídeo. Um grande abraço. O câncer de pulmão é a causa número 1 de câncer entre os homens no mundo inteiro e a terceira principal causa de câncer entre as mulheres. Isso numa estatística global. Já a gente trazendo essa estatística para o Brasil, a gente observa o câncer de pulmão como a terceira principal causa de câncer entre os homens e a quarta principal causa de câncer entre as mulheres, isso excluindo-se o câncer de pele não melanoma. Ainda falando de estatísticas brasileiras, o câncer de pulmão só em 2020 foi responsável por 28.620 mortes aqui no Brasil. Aí não é novidade para ninguém que a principal causa envolvida aí é o tabagismo, com 85% dos casos de câncer pulmonar sendo relacionados a ele, tá? Seja o tabagismo ativo ou o tabagismo passivo. E não pense você que os cigarros eletrônicos e essas outras novidades da indústria do tabaco vão deixar você livre ou com menos risco de desenvolver o câncer pulmonar, porque essas outras alternativas elas trazem um risco semelhante. Ainda falando sobre as estatísticas do câncer, o câncer de pulmão ele tem uma sobrevida média em 5 anos de 18%, sendo que entre os homens essa média cai para 16% e entre as mulheres é de 21%. Mas isso é muito bem explicado pelo fato de que 84% dos tumores de pulmão são diagnosticados já em estágios avançados, ou seja, apenas 16% dos casos são diagnosticados em estágio inicial no Brasil, o que traria uma sobrevida em 5 anos bem maior, que seria em torno de 56%, quase 60%, não é isso? Então, o paciente muitas vezes ele já tem alguns sintomas, porém ele, como já tem esse fator de risco, que é o tabagismo ou contato com algum tabagista, ele muitas vezes tem medo do diagnóstico, muitas vezes ele retarda essa procura do especialista com medo desse diagnóstico, o que acaba também favorecendo isso aí, ele acaba escondendo da família, né, alguns sintomas característicos aí da doença, né, e isso também favorece o diagnóstico tardio, né, o que leva a uma redução da sobrevida em 5 anos e, consequentemente, das chances de cura desse paciente. O que aumenta o risco do câncer de pulmão? Bem, não é novidade para ninguém que o tabagismo é a principal causa, isso eu já até mencionei anteriormente, tá? E é por isso que esse vídeo eu quero que alcance o máximo de pessoas possível, tá? Se você conhece alguém que fume, ou se você fuma, tá? Preste bastante atenção nesse vídeo, tá? Assista ele com carinho, curta e compartilhe com outras pessoas. Faça com que esse vídeo seja relevante e alcance o máximo de pessoas. Cada pessoa que curte faz com que a plataforma do YouTube veja a importância desse vídeo e esse vídeo ele é distribuído a mais pessoas, tá? Então entre nessa corrente do bem, ajude também, assim. Mas além do cigarro, há outros vilões aí envolvidos no câncer de pulmão, tá? Também aquelas pessoas que trabalham em indústria petroquímica, trabalhadores rurais que têm contato com substâncias inalantes tóxicas, né, a própria indústria têxtil, a indústria de cimento, tá, os trabalhadores que trabalham com gesso, tinta e várias outras substâncias inalantes, elas vão também ter um risco aumentado, tá, do câncer pulmonar. E mais ainda se esse trabalhador, além desse contato com essas substâncias tóxicas, se ela fumar, então o risco aumenta mais ainda. Foi observado que para um paciente que fuma,
o risco dele desenvolver o câncer pulmonar é 15 vezes maior que uma pessoa que não fuma, tá? E um ex-fumante, esse risco é 4 vezes maior. Ou seja, para você que fuma, ainda há uma chance de você diminuir esse risco, né, do desenvolvimento do câncer pulmonar parando a tempo. Mas mesmo assim você nunca vai conseguir ter um risco de desenvolver o câncer menor ou igual da população que nunca fumou, por exemplo, tá? Então ainda há tempo, né? Se você tem esse hábito, pare de fumar, não tenha contato, evite ambientes frequentados por pessoas que fumam, né? Evite contato com pessoas que fumam, porque isso tudo vai acabar de maneira ativa ou passiva influenciando no desenvolvimento dessa doença, que a gente vê que é uma doença que tem um impacto muito grande em mortalidade na população em geral, isso no mundo inteiro. Eu não posso esquecer também de mencionar, entre os fatores de risco, os fatores que aumentam o risco de desenvolver o câncer de pulmão, também outros fatores que não só o tabagismo. Eu posso citar aqui também a poluição ambiental, tá? Por isso que aqueles indivíduos que vivem em grandes centros onde a poluição do ar ambiente ela é intensa, ela ocorre de maneira mais intensa, eles também têm um risco aumentado de desenvolver o câncer de pulmão. Aqueles pacientes portadores das doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como as bronquites crônicas, os enfisemas pulmonares, também têm risco aumentado, assim como aqueles indivíduos que têm infecção respiratória de repetição, tá? Isso aí aumenta bastante o risco. E também o fator genético, isso eu não posso deixar de mencionar, né? Aquele indivíduo que tem história familiar do câncer de pulmão, ele também tem um risco maior do que a população em geral, tá? Outro fator de risco aí, outro fator que aumenta o risco do desenvolvimento desse câncer é a idade avançada, uma vez que esse câncer ele é mais prevalente naqueles indivíduos que estão na faixa etária de 50 a 70 anos de idade. E a prevenção? Como prevenir o câncer de pulmão? Bem, como nós vimos anteriormente na parte das estatísticas, que 85% das causas do câncer de pulmão é em decorrência do tabagismo, então o principal fator aí que deve ser abandonado é o hábito de fumar, né? Seja lá ativamente como passivamente. Se você não fuma, mas frequenta ambientes próximos a pessoas que fumam, então você é um fumante passivo, você também se expõe a esse fator de risco, tá? Então você deve abandonar esse tipo de ambiente, bem como aquelas pessoas que têm contato com asbestos, com substâncias químicas, pó de sílica, a indústria têxtil, indústria de cimento, gesso e da construção civil de maneira geral, esses pacientes também vão ter um risco aumentado. Então, usar os equipamentos de proteção individual, né? Isso deve ser realmente levado muito a sério para evitar ao máximo esse contato com esse tipo de substância. Sinais e sintomas. Falando agora dos sinais e sintomas, dentre eles os principais são a tosse produtiva, né? Os escarros com sangue, que são chamados escarros hemoptóicos, tá? A fraqueza, a falta de apetite, perda de peso excessiva, tá? Em alguns casos pode ocorrer também infecções respiratórias e pneumonias com mais frequência nesses indivíduos, tá? Dor no peito, falta de ar, tá? Esses são os sintomas principais aí do câncer pulmonar no estágio mais inicial. A rouquidão ela pode ocorrer também, mas ela pode ser já um estágio mais tardio, por poder representar uma invasão dos nervos que ajudam na fonação, né? Que no caso aí seria o nervo laringeu recorrente, tá? Se for uma compressão mecânica, pode ser ainda um câncer inicial. Agora, se for invasão, aí já é um câncer que já pode estar sendo diagnosticado tardiamente, tá? Agora, o fato principal aí que eu tenho que ressaltar é que o quanto antes o indivíduo procurar um especialista no início desses sintomas, maior é a chance dele estar diagnosticando a doença de maneira precoce, para que ele possa ter um tratamento mais efetivo e uma chance de cura aí maior, né? Então é muito importante ficar de olho nesses sinais e sintomas iniciais aí do câncer de pulmão. Diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce do câncer de pulmão, ele é uma
uma medida, é um fator que aumenta muito as chances de cura do paciente diagnosticado. Aumenta a sobrevida dele também, devido à detecção desse tumor ainda em estágios iniciais, onde não tem danos, onde não há metástases, né, e o tratamento passa a ser mais efetivo. Esses rastreios eles podem ser realizados naqueles indivíduos que têm aqueles sintomas já mencionados aí anteriormente, que são sinais e sintomas aí de alarme, né, para o câncer pulmonar, ou naqueles pacientes que não têm esses sinais, porém têm história familiar para o câncer de pulmão, tá? O que se observou, assim, trazendo para fatores, para dados assim mais atuais, foi que durante esse período que a gente enfrentou aí, vivenciou da pandemia, muitos dos diagnósticos de câncer de pulmão foram feitos de maneira precoce devido ao aumento da procura das pessoas por realizar algum exame de imagem, tá? E assim, muitos nódulos foram identificados e aí foram feitos estudos mais apurados e muitas vezes foi dado o diagnóstico de um câncer pulmonar em um estágio ainda inicial. Mas apesar disso, não há dados científicos que comprovem que esse rastreio empregado numa população geral que não tenha sinais e sintomas e que não tenha história familiar vai trazer mais benefícios do que malefícios. Então, enquanto não há essa prova científica, esse rastreio ele é mais empregado nessa população que tem sinais e sintomas ou que tem os fatores de risco mesmo sem sinais e sintomas, a pessoa que é tabagista ou a pessoa que tem história de câncer pulmonar na família. Diagnóstico. O diagnóstico do câncer de pulmão é feito inicialmente pelos exames de imagem, tá? Pode ser feito por um raio-x de tórax, que pode ser posteriormente complementado por uma tomografia do tórax, tá? Esses exames iniciais eles vão detectar essas lesões, tá? E a partir daí pode ser feita uma biópsia através de uma broncoscopia, através de uma punção guiada por um exame de imagem. E após o diagnóstico efetivo do câncer de pulmão, aí vem os exames de estadiamento, né? Que vão ser exames que vão determinar em que estágio a doença está. Se é uma doença ainda em estágio inicial, se já é uma doença em estágio avançado, né? Para poder determinar o tipo de tratamento que vai ser empregado a partir daí. O tratamento do câncer de pulmão, ele é um tratamento que ele é multidisciplinar ou multimodal, tá? Ele vai envolver vários profissionais aí, dentre eles um oncologista, tá? Um cirurgião torácico, um cirurgião oncológico habilitado em cirurgias torácicas, tá? Vai envolver fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, tá? O pessoal da radioterapia também, tá? É uma equipe multidisciplinar grande, tá? Mas assim, o câncer de pulmão, ele vai ser bem melhor combatido se ele for diagnosticado ainda no estágio onde a cirurgia possa ser indicada, tá? Só que a gente pode ressaltar que apenas 20% dos casos diagnosticados são passíveis do tratamento cirúrgico, tá? Apenas 20%, que vão ser os tumores onde vai ser feito o estadiamento, que é esse estudo para saber o estágio da doença e que vai poder ser indicado um tratamento cirúrgico, né? E as cirurgias possíveis aí para esses casos são as segmentectomias, onde é feita a retirada de parte do pulmão, de um segmento pulmonar ou de uma cunha pulmonar, tá? Tem as lobectomias, onde são retiradas porções maiores dos pulmões, tá? Que são os lobos pulmonares. E tem a pneumectomia, que é a retirada completa de um dos pulmões, direito ou esquerdo. Já essas ressecções maiores, como é o caso da pneumectomia, elas já não são bem toleradas por todos os tipos de pacientes, tá? Deve ser feito um estudo prévio à cirurgia, tá? Para que possa ser observado o tipo de cirurgia e ressecção também que aquele paciente vai conseguir tolerar para esse tratamento, tá? Devido ao status clínico do paciente, idade avançada e outros problemas aí que esse paciente possa ter, que possam impedir ressecções maiores aí. Olá, meus amigos, caros e queridos inscritos no canal, amigos que acompanham o canal. Se vocês chegaram até aqui, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por mais essa oportunidade, tá? Só quero lembrar vocês que quem não estiver inscrito ainda neste canal, que se inscreva, que curta esse vídeo, que compartilhe,
com outras pessoas, se você conhece alguém que fuma ou se você fuma, né? Esse vídeo ele é de extrema importância, então encaminhe para essas pessoas, tá? Curta esse vídeo, faça com que esse conteúdo seja visto pela plataforma como um conteúdo relevante, para que essa mensagem alcance cada vez mais e mais pessoas e para que possamos ajudar as pessoas a se prevenir e a conhecer as doenças oncológicas, a saber como se tratar, como se prevenir, né? E é isso, essa é a missão, essa é a mensagem. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.